Vamos agora para a nossa sala de visitas, que já tem gente aqui para a gente conversar sobre conversar. Olha que maravilha, tudo bem? Tudo jóia. Pessoal, minha gente, ó, essa é a Tami Marchiori, falei certo? Falou certinho. Tami Marchiori, nossa neuropsicóloga. Isso, neuropsicóloga. Por quê? Porque nós vamos falar de um assunto que todo mundo precisa de ajuda, viu, Tami? Certeza. Filhos adolescentes, ou netos adolescentes, ou sobrinhos adolescentes, não importa. Se tem adolescente na sua casa, com certeza você vai passar por aquela fase ali de ter dificuldade de relacionamento, porque eles têm muita dificuldade de falar, não é mesmo? Sim. As pessoas até brincam que é aborrecência, né? É. Porque é famoso esse nome de aborrecência devido à dificuldade de lidar, né, com as pessoas dessa idade. E todos nós passamos por essa idade, né? A gente sabe. Qual de nós não teve alguma dificuldade ali ao lidar com os pais ou até com os amigos próximos da mesma idade? Então, são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Acontece no corpo deles, né? Muda o comportamento, muda o jeito, muitas coisas acontecem. Aí os pais piram. Meu Deus do céu, e agora? O que eu faço? Exatamente. Agora, qual é a idade que começa a adolescência? Porque o que se ouve falar hoje em dia é a adolescência agora já está começando mais cedo. Mas isso é um fato ou não? Isso é só porque os as crianças estão se interagindo mais ali no mundo digital? Sim. Só porque tem celular na mão já é adolescente? É por aí? Então, dependendo da literatura, a gente pega idades diferentes da adolescência, né? Que vão dos 9 ou dos 12 até os 19, aos 24. Então, é um pouquinho variável exatamente por essa questão da cultura mesmo inserida, né? Então, a gente consegue ver as crianças tendo contatos com questões mais adultas mais cedo, né, estando inseridas aí, e também saindo da adolescência mais tarde. Então, hoje em dia, as pessoas saem mais tarde da casa dos pais, demoram mais, às vezes, para conquistar o emprego e também acabam postergando um pouco esse período da adolescência para entrar na fase adulta. Ou seja, fica adolescente mais cedo e a adolescência se prolonga. Isso não tá bom não, gente. Não tá bom não, né? Tá bem variável, assim. Tá precisando entrar aí nos eixos, né? E aí, essa fase de relacionamento, de conversar, tem um momento certo que isso vai acontecer? Então, a gente pode pensar na questão biológica, que não depende, né, da cultura ou do que eles estão vivendo, que é muito forte da adolescência. Então, são 1000 hormônios explodindo de uma vez, né? Tem toda a questão do cérebro, porque o nosso cérebro, ele termina de ser formado com 20 e poucos anos. E o interessante é que o cérebro começa a formar dessa parte de trás da cabeça para essa parte da frente. Então, essa parte da frente, que é a parte responsável por planejar as coisas, pelos nossos impulsos, né? É a parte que eu considero a parte da gente ter noção da vida, do que é perigoso, do que não é, do que devia fazer, do que não devia. Essa parte é formada mais tarde. Então, por isso que os adolescentes não têm essa maturidade, é uma questão biológica mesmo e também, claro, do ambiente, da criação, da educação, mas tem esse fator biológico que eles demoram mais, não adianta cobrar do adolescente a maturidade que a gente tem, porque essa parte do cérebro realmente não está formada ainda. Olha isso, é uma informação que não chega, né? E aí as pessoas não conseguem entender o que está acontecendo ali. Então, sabendo disso, fica até mais fácil de lidar com a situação. Com certeza. E tem essa questão do ambiente mesmo, né? Se a gente for pensar, por exemplo, no começo do século XX, as crianças, elas eram vestidas como adultos. Só era uma roupa menor, mas não tinha moda infantil, por exemplo. As crianças eram vestidas como adultos. Não tinha muito essa parte da adolescência. Com 12, 13 anos, a menina já estava pensando em se casar, já bordava, né, o próprio... Como é o nome daquilo? Que as meninas bordavam um lençol para o casamento, as toalhas. Eu esqueci o nome. Ah, eu também. Eu não podia esquecer do nome. Esqueci o nome disso. Eu ia fazendo o seu enxoval ali, né? Enxoval, isso. Então, com 12, 13 anos, ela saía da infância e já ia pensando na vida adulta, né? E os meninos saíam da infância e já iam trabalhar com o pai, acompanhar o pai. Então, os meninos também já saíam da infância e iam quase direto para a fase adulta. Eles tinham essa questão biológica, de hormônios, do cérebro, mas eles já estavam inseridos naquilo e nesse contexto familiar. E hoje em dia não. Hoje em dia sai da infância e tem todo esse período que
que a mídia, as propagandas, o cinema, fala muito da adolescência, dessa rebeldia. E a gente tem essa questão de psicologia social, que é essa identificação com o grupo. Então, o adolescente se identifica com as causas, então, uns se preocupam com os animais, outros com o estilo de música, outros com o estilo de roupa, e tem essa identificação muito forte com os grupos, né? Então, eles acabam, de certa forma, separando um pouco desse contexto familiar e indo para o contexto do grupo. E tudo isso traz toda essa questão biológica que eu já falei, mais as dificuldades de pertencer ao mundo, né? De eu fazer parte ou não de um grupo, de eu ser aceita ou não. Aquela preocupação, antigamente a menina... É a velha preocupação do ser aceito, Exatamente. Né? Antigamente a gente tinha pouca escolha, os meninos não pensavam, a não ser os que tinham uma renda mais alta, mas não tinha muita escolha do que ia fazer, ia seguir a carreira do pai ou da família. As meninas não iam escolher um marido, iam casar com quem estava certo. Hoje tem essa multiplicidade de escolhas, né? Então tudo isso traz essa ansiedade que os adolescentes estão sofrendo muito. O que eu vou fazer da minha vida? Quantos anos eu vou sair de casa? Que faculdade eu vou escolher? Quem vai pagar? Enfim. É muita coisa. E aí alguns entram na fase da adolescência e não saem mais também, né? Tem esse outro lado. Tem, viu? Tem. Agora, por que é tão difícil esse relacionamento, né? A fala, o diálogo ali nessa fase, Tami? Tem uma coisa que eu costumo dizer, né? Essa questão de ser difícil é um pouco verdade, mas em parte é lenda também. Porque você vai colher o adolescente a partir da criança que você plantou. Então, se você tem um ambiente familiar de conversa com essa criança, de abertura, a criança precisa entender os limites. Limite é muito importante, né? Muito errado quando a gente acha que não tem que pôr limite. A criança, ela pede limite, precisa de limite. Mas não é um limite com autoritarismo, né? É um limite com conversa para que a criança e posteriormente esse adolescente, até adulto, entendam o porquê dessas escolhas. E eles têm que se sentir confortáveis desde pequenininhos para ter essa troca com os pais. Não ter medo, mas ter respeito, né, pelos pais. Isso, exatamente. Não adianta você não... Ou dois casos. Ou você não dá limite nenhum para o seu filho, dando tudo que ele pede, achando que aquilo é amor. Isso acontece muito hoje, porque os pais às vezes trabalham demais e às vezes sentem culpa e acabam dando tudo que os filhos pedem, justamente por causa dessa culpa que eles sentem de não conseguir estar presentes. Sim. Ou o outro caso, aquele pai que é extremamente autoritário, tudo mete a mão, grita, tudo é punição. Não é uma educação, é uma punição. Não tem uma conversa, não tem um diálogo. Daí você esperar que essas duas crianças cresçam e tenham um diálogo na hora da adolescência, não vai existir. Difícil, né? Gente, está gostando do assunto? Está aí de ouvido atento aí a conversa aqui com a nossa neuropsicóloga Tami. Então, deixa a sua pergunta. Se você tiver alguma dúvida, aproveite a Tami aqui que ela vai tirar as suas dúvidas, tá bom? Manda a sua pergunta lá para nós, tanto no Instagram como também lá no Facebook, que aí a gente vai passar para ela, tá bom? Tami, aí existe chegou na adolescência, se teve essa infância de abertura, de confiança, de troca de diálogo, isso vai continuar? Vai continuar. Claro que tem as dificuldades da adolescência, como eu falei, as questões são muito típicas, como a questão de ser aceito, da participação do grupo, do desenvolvimento das preocupações, né? Mas isso é muito atenuado. A gente fala muito na clínica da questão do afeto, do amor, né? Da importância desse vínculo, desse afeto na infância. Nada cobre isso. Sim. Né? E infelizmente hoje até não é culpa dos pais, eu entendo que os pais gostariam às vezes de dar mais, mas por causa do trabalho mesmo, de todas as responsabilidades que tem, não tem aquela mãe que ficava cuidando dos filhos o dia todo, ficava ali em cima, então tem crianças que às vezes só conseguem ver os pais à noite. E essa falta de afeto, ela já é prejudicial na infância, mas acaba estourando bem forte na adolescência. E aí a gente precisa então lidar agora com a falta de tempo, mas Isso. o tempo que tiver, ter qualidade. Exato. E afeto é tocar, beijar, sentir o seu filho, pôr ele no colo, né? Isso não se improvisa. Não. Se você é um adulto, eu falo isso lá na minha casa, a gente viveu isso. Se você cresce sem esse afeto, sem esse toque, sem esse beijo, quando você for adulto, você não vai conseguir dar isso. Isso é uma realidade, então? É isso que você está dizendo? Totalmente, é uma realidade. Tem uma frase do Bert Hellinger que fala assim: a criança que não se sente amada, ela não vai deixar de amar os pais, ela vai deixar de se amar. Porque a criança que não é olhada, não é amada, não é abraçada,
ela não sente raiva ou um desafeto pelos pais. Ela pode até se afastar dos pais, mas a longo prazo, ela sente que ela não merece ser amada e valorizada. Olha só. Isso é péssimo para a vida adulta dessa Nossa, criança. porque daí entra a autoestima, daí tem problema no trabalho, tem problema nos relacionamentos da vida adulta e por aí vai. E aí, na família que não houve esse diálogo, esse cultivo de afeto, o adolescente vai ter esse probleminha aí de diálogo, de fala, ou até mesmo teve tudo isso, mas entrou numa fase rebelde, Isso, né? Porque pode acontecer. Exato. Como fazer para resgatar esse diálogo em casa? Tá. Olha, é muito importante o afeto, começar com o afeto. Você tentar impor essa conversa é muito difícil, porque o adolescente também está numa fase de se provar diferente da família. É uma fase que a gente estuda na psicologia que ele quer mostrar que ele é autônomo, então que ele é uma pessoa diferente da mãe e do pai. Então, dentro do que ele tem poder, que é falar não, que é o que ele pode falar não? Não quero conversar, não quero comer isso, não quero fazer aquilo. Não quero dormir. Não quero dormir, porque é o poder que ele tem naquele momento que ele pode usar. Então, tudo que você tentar impor com autoritarismo dificilmente vai vingar. Ele pode até te ouvir se você usar aquelas coisas, ou faz isso ou você não sai, ou faz isso ou não te dou dinheiro, mas é só naquele momento. Ele não está de fato criando esse vínculo com você. Então é importante a questão do afeto. Mesmo que você se sentir culpado, as coisas estão erradas, é importante continuar dando os limites que você julga necessário, né? Às vezes o pai fala, mas ele tá com algum problema, então vou deixar fazer isso, vou deixar tudo. Isso também não resolve. O papel do pai é ensinar, né? Mas é mostrar esse caminho. Sabe, é falar assim, pai, eu posso ir? Não falar um não de cara, mas falar, olha, se você for, você tem esses benefícios. Que talvez seja encontrar os seus amigos ou isso, aquilo. Se você não for, tem isso de perigoso. As consequências são suas, mas eu sou seu pai, eu te amo, eu me preocupo e é por isso que eu prefiro que você não vá hoje. Então, é mostrar também o seu ponto de vista. Não, por quê? Porque eu não quero. O adolescente tem muita dificuldade, acha que o pai só está querendo impor, né? E daí ele quer impor ele também e fica aquela guerra de imposição. E aí também o pai, nessa hora, precisa ouvir também o adolescente. É muito importante. Às vezes o adolescente pode falar, fazer um acordo mesmo, pai, eu tenho responsabilidade, eu chego tal hora. É importante o pai se abrir para isso, por quê? Porque às vezes a gente julga o adolescente como uma criancinha que não sabe nada. Mas o fato é que a obrigação do pai é preparar esse quase adulto para a vida adulta. Então você não tem que proibir sem dar explicação, você tem que ensinar a vida, porque daqui a pouco ele vai estar sozinho na vida, não vai ter ninguém para falar não, e não vai saber mensurar o que é bom, o que não é, o que é perigoso ou o que não é. O objetivo do pai, além de amar e dar afeto e tudo isso, é treinar para a vida adulta. E na vida adulta ele vai para o mundo. E ele precisa estar preparado, então ele também precisa enfrentar algumas coisas, precisa passar por alguns perrengues, como dizia meu pai, porque ele precisa estar preparado, ele também precisa quebrar a cara. Quantos de nós adultos não aprendemos uma coisa... Para lidar com as frustrações, né, Tânia? Que é uma das principais causas que leva os adolescentes hoje no consultório. É essa dificuldade em lidar com as frustrações. Eles não aceitam. Tanto que a taxa de suicídio entre os adolescentes está crescendo enormemente, é a segunda causa. Por causa de um não, às vezes. Olha só que coisa séria. Seríssimo. A OMS soltou uns dados e a segunda causa de suicídio na adolescência, segunda causa de morte na adolescência é o suicídio. E aí a gente vê por que eles estão assim, né? Porque não foram educados. Por que não foram educados? Cadê o pai e a mãe? A família. Sempre a família. Sempre a necessidade de ter ali a família resguardando, educando, ensinando. Sem a família, pai e mãe, isso se torna impossível, né? Agora, tem também um agravante que é o quê? O celular. Sim. Porque aí o que acontece? Ele já não quer falar, não quer conversar em casa. E aí ele tem o celular ali. Aí pronto, ficou mudo, entrou no mute. Como é que o pai vai destravar esse adolescente que não quer falar de jeito nenhum? De repente ele está até vivendo um problema, alguma coisa que o pai não sabe. Como vai fazer isso? Então... Vai esperar? Então espera o tempo dele. Quando ele tiver 30 anos... mais ou menos. A gente fala muito da questão da tecnologia, ela tem pontos positivos que a gente não pode negar. Eles estão inseridos hoje no mundo tecnológico e a gente não pode tirar isso, porque é o mundo que eles vivem diferente da nossa geração, né? Eu tenho 2 filhos também. E assim,
A vantagem é que a criança pode estar no museu enquanto ela está no quarto dela. Ela pode estar aprendendo nas escolas, hoje usam a tecnologia, a gente não pode só falar que é uma coisa ruim, porque não é. Mas, ao mesmo tempo, como tudo na vida, tem que ter limite. Então, quando os pais me perguntam, como eu faço? Daí eu falo assim, olha, seu filho chegar em casa e falar assim, mãe, a partir de hoje eu só vou comer miojo e brigadeiro de sobremesa. Você vai deixar? Não. Não. Porque você sabe que não faz bem pro seu filho. É o mesmo princípio. Mas isso não significa que ele não pode comer brigadeiro na festa de aniversário ou nos domingos. Então, o limite por parte dos pais, o entendimento de que faz parte da vida dele, tudo bem ele usar com limite. Ah, e qual é a hora certa? Quantas horas por dia? Depende muito. Depende. A escola dessa criança às vezes pede trabalhos no tablet, daí não faz sentido eu falar, deixa meia hora por dia ou não, entendeu? Então, tem que ver os limites, assim como a gente vê limite para a TV, para tudo que pode ser benéfico ou maléfico, dependendo da forma como usa. Exatamente. E também tem aquela questão assim, mas o pai e a mãe ficam no celular e o filho, não, como é que vai? Só que assim, o pai e a mãe dirigem, o pai e a mãe pagam a conta, o filho não. O pai e a mãe votam, a criança não, o adolescente não. O pai e a mãe faz coisas que a criança não faz, então não dá para igualar. O pai e a mãe é pai e mãe e o filho é sempre filho. Não dá para igualar, mas eu digo que tem que ser exemplo. Porque, por exemplo, se o pai e a mãe estão na hora do jantar ali no celular, daí você vai olhar pro seu filho e falar, olha, não usa o celular na hora da janta? Aí sim, nessa hora sim. Agora o filho fala, mãe, você também fica... É outra situação, né? É outra situação. Não dá pra igualar. Mas a gente sabe por meio da ciência hoje que as crianças interpretam muito mais, então elas aprendem muito mais com o que elas observam do que com o que elas ouvem. Então é aquele velho diálogo, né? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Na verdade é bem o contrário. As crianças estão muito atentas ao que os pais fazem mais do que o que eles falam. Então a gente tem que ser exemplo. É verdade, sempre estiveram também, né? Então, sempre. Olha, tem participação nas nossas redes sociais, vamos dar uma olhadinha lá. Quem está com a gente participando agora lá no nosso Facebook? Renata Prudêncio, ótima entrevista, parabéns meninas. Obrigada, Renata. Cris Viana, boa tarde, meninas. A adolescência é uma fase que merece atenção especial, mas, acima de tudo, muito amor e compreensão. Não é fácil lidar com os adolescentes. Entretanto, o importante é ser presente. É isso mesmo? Sempre, sempre. Sempre, né? Sempre. Então, sempre se você quiser mandar dúvidas, se você tem dificuldade aí de lidar com o seu adolescente aí na sua casa, manda lá, deixa nas nossas redes sociais. A gente vai fazer um intervalinho rapidinho e a gente já volta aqui, tá bom? Deixa seu comentário aí.